Amém? Glória a Deus. Antes da mensagem, vamos ter um testemunho? Graça e paz, Igreja do Senhor. Amém. Bom, meu testemunho, né, começou assim um pouquinho pesado, né, no coração, mas, né, tem mais ou menos uns 15 dias, 20 dias mais ou menos. Sou meio difícil com datas. Minha filha chegou em casa, né, que eu só tenho uma filha, e ela disse assim: mãe, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei: tá grávida, né? Olha que coisa linda. Eu falei: você tá grávida? Ela falou: não é gravidez. Eu quero dizer para a senhora que nós vamos nos mudar para os Estados Unidos. Meu esposo, né, foi transferido pela empresa e nós vamos morar no Texas, em Dallas, né, no Texas. Então nós estamos nos transferindo para lá. Aí eu fiquei pensando, eu falei, acho que daqui uns 2, 3 anos. Eu falei: quando? Ela falou: a semana que vem. E aí eu olhei assim, eu falei: peraí, Deus, né? Deus já levou minha mãe para morar longe. Pera um pouquinho, Senhor, e aí? E aí eu fiquei praticamente uma semana inteira chorando. Não dormia à noite, só chorava. Falei: Deus, né, tal. E aí depois, quando o Senhor falou: presta atenção como é que eu fiz. A empresa que selecionou 3 pessoas. O meu genro foi, dentre aquelas 3 pessoas, foi a pessoa que foi aprovada no teste. Então ele foi para lá, ganhando 3 vezes mais, dentro da profissão dele, com a casa, né, lá que eles vão ficar, pela empresa, carro pela empresa, tudo pela empresa, né, convênio médico, tudo, e ainda com a possibilidade de ela poder vir a hora que ela quiser para cá. É um visto praticamente permanente. E a empresa já entrou com green card, que é a papelada para poder eles se oficializarem lá. Então, é uma coisa que tem um custo muito alto. Mas a empresa pagou tudo, né? Os trâmites todos. Então, eu falei, Deus falou assim para mim, né? O que você quer mais, né? E eu lembrei de uma profecia que me foi colocada. Dificilmente, eu estava falando com a pastora, eu lembro de profecias, revelações que me são colocadas, não sei porquê. E em que disse que a minha descendência pisaria em terras estrangeiras, né? E ali eu vi Deus cumprindo tudo, né? Fiquei uns dias muito difíceis, triste, né? Chorando muito, mas eu vi o trabalhar de Deus em tudo. E a confirmação foi quando, na terça-feira, eles viajaram, né? Todos esses dias, vocês viram, eu aqui na correria, porque eu queria ficar muito perto dela, né? E ela sempre em casa. E na terça-feira eu chamei eles para o quarto, estavam muitas pessoas da nossa família lá em casa para despedir, e eu fui orar por eles. E minha filha é muito durona, ela abraça pai e mãe e não chora. E quando eu estava orando por eles, eu falei para o meu genro, eu falei: olha, ela foi escolhida desde o ventre, né, como um instrumento de Deus, e Deus tem um plano na vida dela e tem uma missão para ela, e você vai ter que conduzi-la a ela isso, e jamais impedir, porque Deus a escolheu para ser profeta. E nessa hora eu olhei para minha filha estava chorando muito. Então, eu vi ali que Deus realmente, quer dizer, ela sabia do chamado, sabia do que Deus tinha para ela. E eles chegaram bem, estão bem para a glória do Senhor Jesus. E eu vejo assim, sabe, Deus fez ela entrar pela porta da frente, ela e ele, né? E eu louvo a Deus porque é muita bênção, né? E o outro testemunho é que eu já contei para vocês. Em 2020, minha mãe sofreu um acidente, quebrou o fêmur e passou por cirurgia do fêmur, e no meio de uma pandemia, e todo mundo muito preocupado com ela. E agora, por esses dias, eu pedi para a igreja estar orando, não sei se vocês lembram, todo mundo falou: vamos orar, que ela estava com um problema, ela achava que estava com problema de coração, e não estava conseguindo dormir de noite, sentindo muitas dores no peito. Então foram feitas toda uma bateria de exame. Mas em 2020, foi feita essa mesma bateria de exames, só que devido à pandemia, minha irmã não conseguiu levar no médico os exames. E aí, naquela época, por causa de pandemia, ela falou: não vou levar no médico. Minha irmã veio embora e os exames ficaram para levar para o médico ver se estava tudo bem com a minha mãe, e não foi levado. E agora, por causa dela estar enferma, aí eles fizeram toda a mesma bateria de exame.
E quando ela chegou ao médico, o coração dela está maravilhoso. Diz que está como uma de uma criança de 15 anos. Só que os exames de 2020 estavam requerendo que ela colocasse um marca-passo urgente. Porque o coração dela estava totalmente danificado. Sabe o que é isso? É o que a Raine estava cantando, né? Ele é o Senhor da medicina, ele vai além, para a gente descansar que esse mal não é para a morte. Então, na época, a gente pensou, é para a morte. Mas Deus não estava preocupado com o fêmur dela, nem com aquela cirurgia. Ele estava preocupado era com o coração. E ele curou o coração. Porque agora, em 2021, quando pensávamos que era o coração estava com problema lá atrás, em 2020. Mas o Deus que chama existência aquilo que não há, trouxe à existência um coração novo. E nós ficamos muito felizes, porque se ela tivesse ido ao médico com aqueles exames daquela época, eles iam colocar o marca-passo, ia passar por uma cirurgia, ela poderia ter falecido. Mas Deus, quando Ele tem um plano nas nossas vidas, Ele é fiel. Então, eu quero louvar a Deus por esses 2 testemunhos que o Senhor fez na minha vida. Continue crendo, né? Quem te prometeu, garante. E Ele garantiu cuidar de cada um de nós e dos nossos também. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. E para estar trazendo esse recado de Deus para os nossos corações, quero convidar a Dalva, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Coloque-se em pé, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela serva do Senhor. Estenda suas mãos. Pai, aqui está o teu vaso. E em nome de Jesus, que neste momento que não seja ela, mas que seja o teu Espírito através dela. Toma, Senhor, o seu consciente, o seu inconsciente, toma a sua voz. Toma, Pai, todo o teu ser. Esconda atrás da cruz de Cristo para que ela não apareça, mas que o Cristo a quem ela serve seja grande na vida dela, de tal forma que olhando para ela seja impossível vê-la, mas veja Cristo nela. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Terça-feira vai ser o Dia Internacional da Mulher. Não é verdade? Então eu vou fazer uma homenagemzinha bem pequenininha. E homens, segurem-se nas cadeiras. Se você se incomodar, fique em silêncio, fique quieto, ok? Para as mulheres. Eu vou ler uma música, a letra de uma música. Se você se enquadrar nessa letra, nós vamos orar muito pela sua vida. E você vai entender por quê. Presta atenção, é uma música de Ataúfo Alves e Mário Lago. Nunca vi tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência? Não vê que sou um pobre rapaz? Você só pensa em luxo e riqueza, tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, não há o que de se fazer. Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia é que era mulher de verdade. Você se enquadra nessa letra dessa música? Em nome de Jesus, não, né? Então, presta atenção. Esse é um tipo de mulher apresentado por esse poeta, omissa. É um tipo de mulher muito diferente do que a Bíblia apresenta. É um tipo de mulher que não deve existir. Porque, na verdade, é um tipo de mulher que não existe. Porque a pessoa que se omite, que se anula a tal ponto, ela não existe. E não tem a ver só com ser mulher, tem a ver com ser humano. A mulher que Salomão apresenta
ela é muito diferente. Abre sua Bíblia, Provérbios 31. Você vai ver que essa mulher que Salomão mostra, ela faz tanta coisa e não tem nada a ver com a Amélia. Porque o que é a história da... O que esse cara diz aqui nessa música? Ele diz que agora ele estava com uma outra mulher que não era a Amélia. Essa outra mulher estava sugando ele. Estava tirando tudo dele. Tudo que ela via, ela queria. Ela queria riqueza, queria joias, queria roupas bonitas. Tudo que ela via, ela queria. Esse cara deixou uma mulher para pegar essa outra mulher que estava destruindo ele. Aí ele sentiu saudades da Amélia. Só que aquela Amélia que também tinha aquele comportamento, também não era a mulher de verdade. A mulher de verdade, Salomão apresenta aqui em Provérbios. Eu só vou ler o texto, a mensagem não é essa, mas eu não podia deixar passar em branco para você entender que a mulher que o Evangelho apresenta, que a Bíblia apresenta e que Deus quer, não é a Amélia. A mulher exemplar é o título que diz aqui. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ele cuida dela. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os da casa, tarefas das suas servas. Ela tinha serva, tá? A gente não tem, a gente tem que fazer, mas essa aqui tinha empregadas. Ela avalia o campo e compra, ela é uma mulher que negocia, tá? Então, se a sua mulher tem esse dom, deixe ela. Ela é uma mulher que negocia, ela avalia um campo, ela vai lá, ela compra, ela vai, diz que com aquilo que ela ganhou, ela vai lá, planta uma vinha, aí no versículo 16, entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, ela administra bem o seu comércio lucrativo, ela é uma mulher comerciante, parece até que é eu, parece até que é você. Versículo 19, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados, é uma mulher que pensa nos outros. Ela estende as mãos aos pobres, é uma mulher que acolhe. Ela não teme por seus familiares quando chega a neve, porque ela preparou, lembra que ela preparou casacos e tudo para eles? Pois ela veste todos, ela deixa todos agasalhados. Ela faz cobertas para sua cama, veste de linho fino de púrpura. Presta atenção, versículo 23, o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento, sabe por causa do quê? Por causa da mulher que ele tem. Ele tem o respeito dos amigos. Sentar à porta da cidade era algo assim, estar presente diante de uma sociedade que eles olhavam para ele, através dele é um cara bem alinhado, bem vestido, bem sucedido. Eles não olhavam para ele, olhavam para a mulher dele. Que interessante. 24. Ela faz vestes de linhos e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Preste atenção, essa mulher é sorridente do futuro. Ela fala com sabedoria, ela ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam, olha que bênção, elogiam essa mulher. O seu marido também elogia essa mulher, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas na porta da cidade. Só até aqui. Essa mulher, do ponto de vista de Salomão, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus,
é a mulher exemplar, não é a Amélia. Então, você não precisa olhar para os exemplos bíblicos, olhar para uma vida de Débora, olhar para uma vida de Esté, para uma vida de Ruth e falar, essas eram mulheres de verdade. Uma Débora que ocupou um cargo de juíza quando só homem ocupava cargos. Não era um cargo para mulher. Hoje a mulher, ela ocupa qualquer cargo. Desde pilotar um avião a pilotar uma moto. Nada de pensar em vassoura, se você pensou aí, viu? Fogão, não. Pense em fogão, não. Porque agora a gente tem um telefone, a gente liga e pede. Ok? Tempos modernos. Então presta atenção. Essa é a mulher que você está olhando lá na Bíblia. Ela não está lá na Bíblia, ela não está lá na história, ela não está lá no passado, ela está dentro da sua casa. Ela está dentro da sua casa. A mulher que você tem, que você tem, Ismael, que você tem, Paulo, que você tem, Valdo, que você tem, Cláudio, é a mulher de verdade. Amém? Eu não escutei um glória dos homens. Ok. É a mulher de verdade. Sabe por quê? Aquela frase que diz, a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, ela só faz sentido à luz dessa mulher descrita por Salomão em Provérbios, capítulo 31. É uma história verídica, é uma coisa verídica isso que eu vou contar. Diz que estava sentado, é ele mesmo que conta, o presidente Barack Obama, sentado num restaurante, e veio o garçom atender ele e a esposa. Por incrível que pareça, aquele cara que estava atendendo a mesa tinha sido namorado da esposa de Barack Obama. Aí ele olha para ela, Barack Obama, o marido dela, para assim, tá vendo? Se você tivesse casado com ele, olha como que seria a sua vida. Mas você casou comigo. Ela falou assim, se eu tivesse me casado com ele era o presidente. Ele reconhecia a mulher que ele tinha, o presidente Barack Obama, porque ela é uma mulher guerreira. Gente, é uma responsabilidade muito grande e muito divina e muito diferente para a vida da mulher. Existe um comparativo entre o que o homem faz e o que a mulher faz. Diz que o homem constrói casas, a mulher constrói lar. Diz que o homem constrói paredes, a mulher constrói pontes. Diz que o homem constrói casa e a mulher faz essa casa ficar bonita, faz essa ponte ficar bonita. Então, o papel da mulher na vida do homem, na vida da sua família, é ministério. Então você, eu, nós somos mulheres de verdade, à luz da palavra de Deus, amém? Mas é isso, aquele que prometeu, não duvide da promessa dele. Muito, muito inspiradora essa letra dessa música. Aquele que prometeu, não duvide. É Deus quem fecha a porta, é Deus quem abre a porta. A última palavra é sempre de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, o Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos de 15 a 22. Pretendo ser bem rápida. É o que eu pretendo, não estou dizendo que você. Pretendo ser bem rápida. Não sei se eu já preguei essa mensagem aqui, mas se preguei, Deus falou para eu pregar de novo, e eu vou pregar de novo, então ouça a mensagem. Primeiro, essa passagem que nós vamos ler fala sobre Jesus andando sobre o mar. Exatamente em João, onde a gente vai ler, não fala de Pedro andando sobre o mar. Essa mesma passagem, ela está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Só que lá narra
Pedro vendo Jesus andando sobre o mar e Jesus convidando ele para andar sobre o mar junto com ele também. Como não é esse o assunto, eu só quero dizer que é a mesma passagem está. Existem os Mateus, Marcos, Lucas e João, para aqueles que estudam lá com a gente, são sinóticos. Sinóticos são semelhantes. Então eles contam a mesma história com semelhança. João não conta. Está aqui, mas não conta com semelhança. Então aqueles que contam com semelhança provavelmente estavam juntos ou vivendo a mesma circunstância. Entende? Então eles têm semelhança quando escrevem. O Evangelho de João, ele já conta diferente. Tanto é que Jesus aqui em João, depois do milagre da multiplicação dos pães, dele andar sobre as águas, aí a multidão reconhece verdadeiramente isso era um profeta. Mas lá nos Evangelhos sinóticos diz verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então existe uma visão diferente, ok? Como eu vou falar sobre outro assunto, eu escolhi João. Já abriu? Eu ainda não. Olha, eu vou ler a partir do 12. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, ele se retirou-se novamente sozinho para o monte. Versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro. Presta atenção nesse versículo. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado percebeu que apenas um barquinho estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Só até aqui. O título da mensagem é Quando Deus parece que se atrasa. Esse aparente atraso que a gente tem em relação onde uma promessa é feita até ela ser cumprida, nos dá essa sensação de esquecimento, de atraso divino na nossa vida. Então Deus promete uma coisa para você, você recebeu essa promessa, ou você ora por algo que você ainda não está tendo a resposta, e você começa a pensar, como humanos que somos, que Deus está se esquecendo, está se atrasando, não está te vendo, está muito ocupado. A gente tem essa sensação no meio das dificuldades, das nossas lutas, porque isso é normal. Porque, gente, tudo que a gente sabe sobre Deus, toda a teologia que está na nossa cabeça, tudo que a gente entendeu, o que a gente tem aprendido sobre Deus, parece não fazer mais, ou que a gente não se lembrar, quando a gente está no meio da dor, no meio da dificuldade. Foge da nossa cabeça essas coisas, porque o que domina agora o nosso psicológico, as nossas emoções, o
que domina a gente agora, é essa preocupação pelo momento, pelo contexto, pela circunstância, é essa preocupação pelo problema, pela dor, pelo luto, pelo desemprego, pelo meu Deus, o que eu faço? Ainda mesmo você tendo uma fé enfraquecida, você ainda diz, meu Deus, o que eu faço? Então a gente tem uma sensação de abandono, de demora, de atraso divino na nossa vida, porque a gente quer para ontem e Deus não veio ontem. Ele não apareceu ontem. Então, eu queria dizer para vocês que Jesus, ele faz promessas e ele cumpre. Se você observar bem aí no versículo 45, não sei, digo, aqui em João não tem, mas em Marcos, que é onde narra o mesmo texto, vai lá no Marcos 6,45, lá está falando assim que Jesus havia mandado eles irem e que depois iria. Ele falou, vai adiante que depois eu vou. Havia uma promessa de que iria. Eu vou ao encontro de vocês, vocês se antecipam, eu vou despedir a multidão e depois eu vou me encontrar com vocês. Então, se você ver lá em Marcos 6,45, ele falou, vai adiante, eu despeço a multidão e depois eu encontro vocês. Então, havia uma promessa, um compromisso de Jesus com eles, sim ou não? Havia um compromisso de Jesus de que iria ao encontro deles. Vão na frente que eu vou depois. E por que a gente entende que Jesus não foi com eles? Porque a multidão depois que ficou, ela chega, isso você vê lá em João, no texto que a gente leu, no 6,22, que havia um barquinho, vai lá embaixo, vê lá no versículo 22, havia um barquinho parado ali, né? É ancorado que a gente fala. Estacionado eu sei que não é. Ancorado. Havia um barquinho ali e que Jesus não havia entrado naquele barco para irem. Os discípulos foram e deixaram um barco preparado. Presta atenção. Os discípulos foram e deixaram um barco preparado para Jesus ir. Ok? Então, aí no versículo 22 deixa claro que eles deixaram já tudo certinho para Jesus ir ao encontro deles. E a multidão percebeu, mas o barco está aqui. Então os discípulos foram sozinhos. Jesus não foi no barco com eles. Vamos ao texto. Diz a palavra que o sol se pusera, a noite chegou. Os discípulos entraram no barco e começaram a fazer a travessia para o outro lado do mar, que era o mar da Galileia, um mar com 31 quilômetros de comprimento, com 12 quilômetros de largura. Diz o texto que eles haviam remado 6 quilômetros, já havia anoitecido, e cadê Jesus? Que não aparece, que eles buscam, que eles olham no horizonte ou na direção da onde ele deveria surgir, e Jesus não surge, e Jesus não vem. E diz o texto que o vento começa a bater forte contra o vento. E Jesus não vem, e Jesus não se apresenta, e Jesus não chega ao encontro deles. Veja bem, vai lá no versículo 17. Diz o texto que se fazia escuro e Jesus ainda não vieram ao encontro deles. Presta atenção na palavra ainda. A noite chega, a direção agora já ficou confusa, porque no meio da água, sem luz, sem nada, não é como você andar num lago iluminado. A escuridão é muito maior, então até a direção fica difícil. Não é muito diferente, fazendo uma aplicação para a gente, que quando a gente está no meio do mar e o vento bate, e a dificuldade chega, e o desemprego chega, e a luta chega, e o luto chega, e a dor domina o seu coração, a sua vida, você não vê mais direção.
Então, fazendo uma analogia, uma comparação com o que a gente passa na nossa embarcação da vida, a gente perde o sentido, a gente perde a direção. Então, eu queria falar com vocês 3 coisas muito importantes. Muito importantes. Existe muito mais coisas, mas aqui no texto que nós lemos, eu queria falar de 3. O porquê é que Deus, quando nos dá essa sensação de demora, essa sensação de atraso, essa sensação de esquecimento, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de nós, o que Ele quer do povo, o que Ele quer nos ensinar. Primeiro, não podemos duvidar da promessa dEle. Os discípulos não podiam duvidar de que Jesus ia ao encontro deles, porque Ele disse que ia. Acabamos de cantar. Aquele que te prometeu, garante. Jesus disse que iria ao encontro deles. Então, tinha uma promessa, tinha um compromisso. Então, o que Ele quer nos ensinar? Que a gente parece que está perdido no meio do mar. Quem é que nunca se sentiu perdido no meio do mar? Nesse sentido figurado que eu estou falando para vocês, no sentido de dúvidas, de desemprego, meu Deus, e agora? Quem trabalha por conta própria? Cláudio, Ismael, eu, não sei se tem mais alguma pessoa aqui que é patrão de si mesmo. Ok. Você entende que então a gente tem uma sensação, meu Deus, o aluguel amanhã, carnê das Casas Bahias amanhã, o cartão precisa virar, eu preciso pagar. Esse é um dos pontos. Meu Deus, meu filho nas drogas. Que triste. Eu tenho orado por ele, mas já fazem 20 anos. E o emprego que eu procuro, que eu não acho. E a enfermidade que eu tenho, que não é curada. Isso é escuridão, isso é mar, isso é dificuldade. E a gente vai ter essa impressão de que Deus, Ele está de fato muito ocupado. Ou que tem coisas muito mais importantes do que eu, do que você, do que os meus problemas. Uma das coisas que Deus quer nos ensinar, quando a gente tem essa sensação, que Deus permite que a gente tenha essa sensação de atraso divino na nossa vida, que já passou o momento dele de vir ao nosso encontro, é para nos ensinar sobre a liberdade dele. Que ele é um Deus que não se condiciona a nada. Ele tem uma liberdade de agir. Quando a gente tem essa sensação, Deus está querendo nos fazer entender a sua liberdade de vir como quer, do jeito que quer, no dia que quer, no momento que quer. Não no meu, não segundo as minhas expectativas, não segundo a minha espera, não segundo as minhas sensações de tempo passado, de demora. Mas Ele quer lhe ensinar que existe uma liberdade dEle. Ele é o eu sou. Que quando o povo chegou para atravessar o Mar Vermelho, havia um exército, havia o mar, mas havia Deus que abriu o caminho no mar. Então, Ele quer dizer assim: calma, gente. Calma, Thalita. Calma, Dalva. Calma, Paulo. Calma, Valdo. Calma, porque eu estou vindo. Eu não estou vindo da forma que você está buscando. Eu estou vindo. Falar vindo, usar o verbo vir, nesse sentido de ação contínua, no gerúndio, quer dizer: estou fazendo, estou indo, estou agindo. Entende? A nossa sincronia, a nossa ligação com essa espera, nesse espaço, nesse ato, até chegar à promessa, até se cumprir, Deus está agindo.
Ele está fazendo. Quando eu pedi para você prestar atenção nos sinais, a gente tem estudado isso. Presta atenção de que Deus Ele não está em silêncio. Existem os sinais. Tem um outro ponto, não é só você. Você vai ver que alguns milagres que Jesus fez, um deles foi curar um aleijado de nascença. Fala, quem é que pecou? Foi ele? Foi os pais? Jesus falou, não foi ele. Também não foi os pais. Estava dizendo que ele não tinha pecado? Não era isso. Estava dizendo que aquele momento da cura daquele aleijado, daquele coxo, seria para a glória de Deus. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, que já havia 4 dias que estava 2 dias morto, né? Porque ele ficou 2 dias doente, Jesus chegou após 4 dias. Aí Marta diz para ele assim, se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ou seja, você chegou tarde demais ao nosso encontro. Aí diz assim, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente, sabe o que ele fala? Ele não está doente, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus ser manifestada. Então não é eu, não é você, não é a sua história, não é o que você passa, e não é só isso, é tudo. Então Deus tem uma liberdade de trabalhar do jeito dele que a gente não entende. Foge tudo que a gente sabe sobre ele. Você sabe de todos os milagres, de toda a presença dele, de todo o livramento. Você viveu isso na sua vida. Mas quando o mar vai ficando difícil, você não consegue visualizar Deus vindo ao seu encontro. E ele tem liberdade de vir ao seu encontro do jeito dele, da forma dele. Presta atenção, lá no versículo 22, quando eles deixam um barquinho pronto para Jesus ir ao encontro deles, o que a gente pode identificar aqui? Eles preparando um meio de Jesus ir. A gente identifica aqui que o que havia na mente deles não é diferente do que há na nossa. Um conhecimento sobre Deus que condiciona a sua ação a um método, a uma forma humana. Entenderam a ideia? Lá no versículo 22 tinha um barquinho para ele. Vamos preparar um barquinho para o mestre. Ele vai se encontrar conosco no mar. Ele vai nesse barco. O que eu quero dizer com isso? Que a forma como Deus vem não é a nossa. Lembra da palavra antropomorfismo? Atribuir a Deus coisas que são nossas, ações, sentimentos que são nossos, coisas humanas a Deus. Então, eles entenderam que Jesus iria do jeito que eles foram, do jeito deles. Jesus quer ensinar a eles sobre liberdade, quer ensinar a nós sobre a liberdade que ele tem de agir e de ver na nossa vida do jeito dele, não se deixando condicionar pelas suas expectativas. Porque se não cair fogo do céu, não foi de Deus. Porque se eu não mandar o paletó, a igreja inteira cair no chão, não é de Deus. Se eu não vir um fogo vindo ao meu encontro, queimando o meu corpo, eu sendo curada, não é de Deus. E Deus, na sua liberdade, usa os métodos que a gente não entende. Você não entende porque ele vai lá, faz uma laminha, põe no olho do cego para o cego enxergar. Você não entende como é que eu procuro Deus em um horizonte, em uma perspectiva, vindo ao meu socorro, que está difícil de aguentar, as ondas batendo no barco, na minha embarcação, na minha vida, está difícil segurar as pontas aqui no meio do mar, e eu procuro Deus vindo ao meu encontro, e eu olho, cadê o barco que eu deixei preparado para Ele? Cadê o Deus que sempre falou que estaria comigo? Quando antes de subir aos céus eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos.
promessa de que nunca estaríamos só, mas no meio da dor a gente não consegue ver Deus agindo dessa forma. Então Deus nos dá essa sensação de atraso, de que o relógio dele não está funcionando. Então Ele quer ensinar a liberdade dele. Às vezes, a gente corre ficar muito bons em discernir métodos, teologias de Deus, forma como Deus faz as coisas, e a gente não sabe nada sobre Ele. Então, no momento em que o barco estiver fazendo assim no meio do mar, meu Deus, que o cartão não vira, que eu olho sempre para a Rai, porque ela está sempre esperando o cartão virar para pagar alguma coisa. Então, quando estiver batendo o vento, barco, querendo as ondas muito altas, e você busca Deus, e você fala, eu tenho orado, e cadê? Entenda que Deus tem uma promessa sobre sua vida de não te deixar só, e que Ele tem uma liberdade de ação, e que Ele não se condiciona a meios. A gente é muito desligado de entender Deus. Não tem uma música que diz que ninguém explica Deus? Ninguém. Tem a Bíblia, ela explica. Você consegue entender a forma como ela explica Deus? Eu estou falando humanamente, a gente não consegue entender. Deus não se explica, Deus não se cabe, Deus não se molda, Deus não se limita. A segunda coisa divina que Deus quer nos ensinar, quando a gente tem essa sensação de atraso, de demora divina na nossa vida, Ele quer ensinar sobre esperança. Simples assim? Esperança? Não, não é simples assim. Sabe por quê? Porque a esperança, ela é uma realidade muito mais necessária na nossa vida, muito mais poderosa do que nós imaginamos. Porque do ponto divino, ela é divina. Porque do ponto divino, a esperança, se ela tivesse uma irmã, a irmã dela seria fé. Se a fé tivesse uma irmã, a irmã dela seria esperança, porque elas estão juntos. Para nós, os cristãos, para nós, filhos de Deus, a esperança, ela deve ser o oxigênio dos nossos sonhos. Você não vive sem oxigênio. Você não vive sem esperança. A pessoa que não tem esperança nessa vida, ela morreu. Ela está morta, ela só não deitou, só não foi sepultada, mas ela está morta. A esperança, ela é muito necessária na vida do crente, na vida das pessoas, não só na vida do cristão, na vida das pessoas. Porque uma pessoa que perdeu a esperança, ela perdeu a perspectiva de vida, a vontade de viver, ela está morta. A esperança, ela é muito mais necessária do que a gente consegue imaginar do ponto de vista divino. A esperança, pode até escrever essa frase se você quiser. A esperança é a guerra da alma contra o apesar de tudo. É a guerra da alma contra o apesar de tudo, apesar das circunstâncias. Ela é muito elástica. Ela vai te dando campo. Ela vai falando para você, tem esperança. Aí você fala, não, mas esse texto aqui fala de esperança. Esse texto fala e a gente vai chegar lá. A esperança, ela é necessária. Ela nos faz acreditar no Deus do impossível, que torna possível as coisas para aqueles que acreditam nele, no Deus do impossível. Você já ouviu falar de Abraão, da esperança que ele teve? Já. Abre a sua Bíblia em Romanos. Você vai ler no capítulo 4, 18, 19, 21, não agora, mas depois. Antes,
mantém o seu dedinho no texto que a gente leu, João. Vai lá no versículo 17. Diz aqui o verso 17. Não, 22. Não, é no 17 mesmo. Presta atenção. Entraram no barco, começaram a travessia para Cafarnaum. Cafarnaum já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Existe uma palavra aqui que tem a conotação, que dá a ideia. Conotação é isso, é uma ideia, uma referência à esperança. Quem achou essa palavra aí? Eu li outras versões e vi que todos tinham. Nas versões que eu li. Ainda, olha, não falei para ele, viu? Só para ficar claro. A palavra ainda, ela tem essa ideia de esperança. Então, quando eles buscavam enxergar, ver Deus, estava escuro e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. A palavra ainda nas nossas orações, quando a gente fala, e aí, já arrumou emprego? Você todo esperançoso diz, ainda não. A mulher que não casou ainda, até agora, você vai casar? Ainda não. Mas você não fecha, não define, não diz, acabou, não põe um ponto final. Você diz ainda, eu oro para o meu marido se converter, mas ele ainda não se converteu. Eu oro para o meu filho ser restaurado, ele ainda não foi. Eu oro para que o meu relacionamento seja de acordo com o que Deus quer, ainda não é, mas ele vai ser. A palavra ainda nas nossas orações fazem muita diferença. Esperança, ainda não aconteceu. Diz que você não está fechando as possibilidades. Você tem uma promessa. Ele tem um compromisso com você. Então, a esperança na nossa vida, ela é aquela que dá a vida aos nossos sonhos, ela é o oxigênio da nossa alma. Ela é a guerra da alma contra o apesar de tudo. Agora sim, Romanos capítulo 4, 18, 19 e 20. Eu quero ler o 17. Vamos no 17. E como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos nossos olhos de Deus, a quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Olha que divino, e chama a existência coisas que não existem, como se elas existissem. Abraão, presta atenção, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, ele reconheceu, presta atenção, que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara, da sua esposa, já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando o versículo 18 diz que Abraão contra a esperança creu, quando ele olha para o seu corpo
velho, quando ele olha para sua esposa sem condições, quando ele fala, não há mais possibilidade de existir vida mais aqui em mim, de Sara engravidar, não existe mais, mas diz que ele, contra a lógica, contra o que ele via, contra o que se fazia real, contra o palpável, ele creu contra a esperança. Então a esperança, ela crê no absurdo. Chega um cara que fala que vai ter um dilúvio e começa a construir uma arca, todo mundo é louco. Vai acontecer o dilúvio. Creu em Deus. Abraão creu contra a lógica de tudo. Abraão divinamente levando Isaac para ser imolado, seu filho. No coração ele havia já sacrificado a Isaac, mas ele acreditava em Deus que proveria. Ele coloca o seu filho e ele acreditava em Deus. Deus vai prover. No coração ele sacrificou o seu filho. Já foi definido aqui no coração dele. E Deus vem ao encontro. Então, quando a gente tem essa sensação de atraso, de falta de sintonia, Deus quer nos ensinar esperança. Porque isso que você passa, isso que está acontecendo na sua vida, ela não é a sua vida toda. É só aquele momento, ela não é a sua existência toda. É aquele momento da sua história, mas não é toda a sua existência. Não é isso que vai dar sentido à sua vida. Porque Deus está vindo. Ele está trabalhando, a gente canta isso. Deus está trabalhando, está agindo, está fazendo. Ele está vindo, Ele não está te esquecendo. Então, quando a gente tem essa sensação de abandono no meio do mar escuro, com as ondas batendo na nossa embarcação, e a gente entendendo, eu não tenho nem direção mais, eu não sei nem para onde seguir mais, Deus está vindo ao seu encontro. Tem uma promessa, eu vou ao seu encontro, eu não vou te deixar só. A terceira coisa que Deus quer nos ensinar, quando Ele nos dá essa sensação de atraso, de abandono no meio da dificuldade, porque não vem dizer, só acontece com você, Dalva. Porque comigo não, eu sou super mega seguro. Quando o meu barco está ali, as ondas batendo, o caminhão quebrando, não, estou super seguro, vou lá, conserto essa bagaça, pode ser só combustível mesmo, coloco o combustível e vou embora. Não vem não, que é só comigo que acontecem essas coisas, tá bom? Vamos ser coerentes conosco, com as nossas fragilidades, com as nossas incredulidades, porque antes de qualquer coisa, Deus quer um coração sincero, inclusive admitindo quem nós somos diante dEle. Então não é só a Dalva que pensa assim, que Deus me esqueceu. E que vez por outra eu tenho que lembrar que Ele quer me ensinar coisas. E vez por outra Deus quer falar, não é só você. E por que eu digo não é só você? A gente vai entrar no ponto agora. Que a terceira coisa que quer nos ensinar é sobre o seu tempo de ação. Nós temos um tempo, Cronos, o tempo humano, que o nosso raciocínio em relação a ele é um grande desencontro em relação ao Kairos de Deus. Essa coisa de tempo ao qual nós somos presos, que o nosso raciocínio é assim, é minutos, é segundos, é minutos, é horas, é dias, é semanas, é meses, é anos, é décadas e por aí se vai. O nosso raciocínio, a forma como a gente trabalha com o tempo é nessa forma linear, uma coisa após o outro. A forma como Deus trabalha, eu não sei explicar, mas vamos ter uma ideia que a forma como Deus trabalha, Ele tem um tempo absoluto em suas mãos. Dalva, as pessoas
e todo mundo. Então não é só eu. Para a glória dele se manifestar, não é só para mim. Você consegue entender como que eu estou querendo explicar para você? De que não é só eu na história, que quando Deus age, existe uma perfeição na sua ação tão grande, porque Ele é um Deus absoluto, que Ele traz o tempo, as pessoas, o tudo em volta. Não é só tratar comigo, não é só responder a minha oração. Existe uma glória para ser manifestada, a glória dele, e é as pessoas. Aquilo que ele faz na sua vida atinge os outros, o que faz na vida dos outros atinge a sua. Existe esse poder absoluto de Deus, esse tempo nas mãos dele. Ele está vendo assim, eu estou vendo aqui, ele está vendo assim todas as coisas, absolutamente sobre o seu domínio, em todo tempo, em todo momento. O Deus, que é o Deus do tempo, não é só eu, não é só como a minha espera, as minhas expectativas, não é só o meu problema, não é só a minha vida, é o todo, são as pessoas. Acorda, Eliezer, são as pessoas, é todo mundo junto na embarcação. E quando Deus chega, é divino, é tremendo. Ele vem sobre o mar sobrenaturalmente, e ele acalma a tempestade, e ele faz parar aquela turbulência que está a minha alma. Quando Deus quer nos ensinar, não é só a mim, é a todos. Ele quer ensinar sobre o tempo. Eu estou vindo, a sua liberdade, tenha esperança. E tem um tempo, eu estou vindo. E não é só você, as coisas estão absolutamente na mão de Deus, em um tempo só. Porque para aquele que caminha na direção da eternidade, não existe minutos, segundos. 1000 dias é como um ano, como um dia. 1000 anos é como um dia, aliás. Não existe cronômetros no Kairos de Deus, não é assim que funciona. Mas a gente raciocina assim, porque nós somos humanos. E tem uma promessa, mas tem uma espera, mas Deus não vem nos ensinar. Quando a gente tem essa sensação de atraso, de abandono, de dor, de sofrimento, de que o tempo já passou, Ele quer ensinar. Tem um tempo, meu filho, tem um tempo. Meu filho, tem um tempo. Minha igreja tem um tempo. Meu povo tem um tempo. Eu não esqueci você no meio do mar escuro. Eu não esqueci sua dificuldade. Eu não esqueci a sua dor. Eu não esqueci a sua luta. Eu estou olhando por você. Deus está trabalhando. Então não é só eu. O tempo não está limitado a mim, nas minhas expectativas. Ele é o Senhor do tempo. A forma como eu raciocínio, como eu vejo, é em relação a mim mesma, é em relação humana, como eu entendo que vai acontecer. Mas Deus, Ele é o Senhor do tempo. E Deus quer ministrar na minha vida, na sua vida, na vida do seu povo, essa urgência de entender sobre que o tempo está em suas mãos e de que Ele está vindo. E que Ele não nos deixou só, é promessa dEle. Então, para o Deus que é eterno, que tem o tempo em suas mãos, para o Deus que promete e Ele cumpre, para o Deus que faz nascer de nós, em nós, vida, onde vida não havia possibilidade mais de existir, o raciocínio dele é muito diferente do nosso. E ninguém, nenhuma teologia, quando consegue interpretar o Deus que é tudo, que é todas as coisas, que não preenche o espaço, Ele não está aqui dentro desse espaço, o espaço maior, onde pode caber Deus,
onde você pode tentar explicá-lo, é no seu coração, é nas suas experiências com Ele. Se as suas experiências forem pequenas, se as suas lutas te sucumbe, te derrota, te coloca na lona, e se você se desespera, se desanima e deixa, o Deus é do tamanho dessas suas expectativas. Quando Deus chega na nossa vida, presta atenção, quando Deus chega na nossa vida, não importa o tempo, se foi 20 anos se você esperou, se foi uma semana, se foi um ano, se foi 40, quando Deus chega, o tempo dele é tão pleno, que vale a pena toda aquela espera. Você vive uma plenitude, você vive uma grandiosidade na ação dele naquele momento, quando ele chega, que preenche todas as lacunas, todas as perguntas, tudo fez sentido, e você agora não fica contando quanto tempo que eu perdi, não, porque quando ele chega na nossa vida é pleno, é completo, você não sente falta de nada. Coloque um ainda na sua oração. Coloque esperança na sua oração. Entenda a liberdade dele na sua vida. Entenda o tempo dele. Não prenda Deus. Não fala, é dessa forma. Se vier ao meu encontro, vai ser num barco. Quando ele chega andando sobre o mar, eles se desesperam e têm medo, achando que era um fantasma. Porque no condicionamento na mente que eles tinham, o Deus dele viria num barco. Gente, o Deus que fez o mundo, que fez tudo, não tinha paraquedas, mas se ele quisesse aparecer de paraquedas caindo ali dentro do barco, vou criar o paraquedas agora, caio lá e eles vão ficar sem entender nada, porque ele é um Deus que já sabia que ia existir paraquedas. Você entende? Você entende? A gente consegue entender a grandiosidade da operação de Deus entre a promessa, entre a sua oração e até a coisa acontecer. Quanta coisa Ele quer nos ensinar. Depois a gente não tem resposta, a gente vai sendo respondido. Ele vai explicando. Vida cristã é assim, você não entende tudo de um dia para a noite. Vai sendo ministrado na nossa vida. Então quando Deus chega, o tempo dele, esse kairos, essa plenitude toda, vem trazendo a perfeição, vem trazendo a cura, vem trazendo o alívio, vem trazendo o consolo, vem trazendo o emprego, ele vem trazendo a sua resposta, porque tem uma promessa. E Paulo diz que se a pessoa que vive um evangelho sem ter a esperança, não faz sentido. Porque o evangelho, ele é cheio da boa nova, de coisas novas, de novidade. Não desista de lutar. Essa pastora que fez essa música, ela nunca foi tão feliz em uma teologia, em uma música tão linda. Não desista, não pare de lutar, porque Deus está vindo ao nosso encontro do jeito dele, na sua liberdade, ministrando esperança na nossa vida, dizendo, vai acontecer. E falando, espera, porque no tempo certo estarei aí junto com você e você não vai sentir falta do tempo que você esperou, porque é pleno, a minha presença preenche tudo na sua vida. Então, quando nós temos essa sensação de atraso, dessa falta de sincronia, de tempo, de que o relógio divino está diferente do nosso, e de fato está, mas Ele quer nos ensinar sobre o seu tempo, Ele quer ministrar sobre essa espera, sobre a esperança, e Ele quer que você entenda que fica escuro, mas Ele ainda vem. Que está escuro, mas Ele ainda vem.
Pai, por entender a tua graça e o teu poder ilimitado e o seu amor transbordante, e por não compreender as suas ações e como o Senhor vai fazer, porque nós estamos preenchidos de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas dores, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, e por não entender a sua presença nesse momento, nós queremos te pedir que nos perdoe. E nós queremos te pedir que nos faça lembrar que no meio das nossas dificuldades, das circunstâncias totalmente desfavoráveis, o Senhor está presente. O Senhor está nos atendendo, está cuidando de nós. Então, nos dê forças para nunca parar de lutar e nunca blasfemar contra a tua palavra e nunca duvidar da tua promessa. No nome de Jesus. Amém. Você vai cantar? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és
em tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus. Deus da promessa. Deus, quem te prometeu, garante. Descansa. Descansa. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala isso para ela. Fala assim: meu irmão, quem te prometeu, garante. Descansa. Tá ansioso por quê? Está aí ansioso por quê? Como é fácil, né? Quer dizer, é a coisa mais simples deveria ser a coisa mais simples. Descansa. Você só precisa descansar no tempo de Deus. Que coisa linda. Deus falou muito ao meu coração. Eu ouvi Deus falando, Eli, eu não esqueci. Eu não esqueci. Você pode não estar entendendo, mas eu tenho uma promessa. E não é para você entender, é só para você crer. Porque o reino de Deus é dessa forma. A gente não entende, a gente crê. Eu não entendo Deus, mas eu creio nele, eu confio nele. Aleluias. Quero convidar os diáconos para estar vindo à frente. Glória seja dada a ti, Jesus. E hoje você vai pegar esse cálice, erguer aos céus e dizer: Pai, eu tomo este cálice como sinal da tua promessa de que o Senhor cumprirá aquilo que prometeu. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na tua presença para consagrar a ti este momento. Pai, pedimos que este cálice seja testemunho em nossas vidas do que aquele que prometeu garante. Que eu só preciso descansar. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11. O apóstolo declara, a partir do versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei, que foi o que eu passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que garante a promessa. Cada vez que um de vocês beber deste cálice, faça isso em memória de mim. De maneira que quando vocês tomarem também o pão, beba o cálice como o pão, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão do Senhor ou bebe o seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência, e então coma e beba do cálice. Pois a pessoa que come o pão ou bebe do cálice, sem conhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgado ao comer
e beber para o seu próprio castigo. Por isso que muitos de vocês estão doentes, porque não examinem as suas consciências. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados, castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para cear, esperem uns pelos outros. E se alguém tiver fome, coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões ou desta reunião. O Senhor estabelece regras claras para esse cerimonial. A primeira regra é você examinar-se a si mesmo. Examine a sua consciência. E ao perceber que existe algo, que você cometeu um pecado, que você não está agindo de acordo com a vontade de Deus, você deve pedir perdão. E aí então coma deste pão e beba deste cálice. Em nome de Jesus. Aqui está o pão e ele vai se transformar no corpo de Cristo, mas ele simboliza o corpo de Jesus. E ao tomar deste pão, quando você tira um pedaço deste pão, você está, simbolicamente, você está tirando um pedaço do corpo de Cristo, onde as nossas enfermidades foram enxertadas. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Isaías 53. Quando você toma o cálice, você está colocando dentro de você o sangue, simboliza o sangue de Jesus. Como se você estivesse colocando dentro de você o sangue de Jesus. Você está declarando diante do inferno e diante do mundo que você possui o sangue de Cristo em você. Você está renovando a sua aliança. Você está dizendo: ó diabo, não vem não, que dentro de mim tem o sangue do Cordeiro. Então faça isso com reverência. Nós vamos orar agora para perdão dos pecados. Eu vou pedir à pastora Regina para estar orando. Oração de confissão de pecados. E você ora junto. Peça perdão pelos seus pecados. Nesta manhã, Pai, que tudo aquilo que estava nos impedindo de ir ao teu encontro
se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Jogar ele para baixo e puxar assim aqui, solta. Todos já têm o pão? Erga o teu pão aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, eu me faço participante do teu sacrifício na cruz. Comamos todos.
chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Jesus, por levar os nossos pecados. Deus Pai o abandonou, cessou teu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A morte estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, hoje estás, o Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Semelhantemente, ele tomou o cálice depois de cear e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Depois de derramar o seu sangue ali na cruz, e quando a última gota do sangue de Jesus é derramado ali na cruz, o véu do templo se rasgou, abrindo passagem para que você pudesse entrar no Santo dos Santos. Naquele momento a guerra começou. O diabo pensava ter matado o Cristo, mas ele venceu a morte. Ó morte, aonde estás? O meu rei ressuscitou e reinará para sempre. E ele reina na minha vida hoje, para a glória do nome do Senhor. Diga comigo: Senhor Deus, que este cálice seja testemunho de que o Senhor cumprirá cada promessa que nos fez. Que este cálice seja testemunha no teu tempo, no teu modo, quando o Senhor achar que deve agir. O Senhor é dono do tempo. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos todos. Pra sempre
aleluia. Cantamos, aleluia, rendemos a ti glórias. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você pode declarar isso? Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos passar pelo nosso momento de intercessão. Eu quero, neste momento, antes de a Elaine orar pelos pedidos de oração, eu quero pedir a você que ore comigo. Durante a semana eu pedi para que vocês orassem pela família da pastora Célia. Ontem, na semana passada, nós oramos pelos 4 familiares dela que estavam internados. A irmã dela teve alta durante a semana. Na terça-feira, o cunhado dela faleceu. Ontem, faleceu a irmã dela, esposa deste cunhado. E hoje pela manhã, o seu irmão, Luiz Carlos, faleceu. Ela ainda não enterrou a irmã. O enterro da irmã será daqui a pouquinho. Terminando aqui, eu vou correndo para lá, para depois ir para o velório do irmão. Vamos orar pela família? Orar para que Deus dê força. Para que Deus dê força. Com certeza, ontem eu estava conversando com ela, eu falei, Célia, eu te admiro muito, você é uma mulher muito forte. Muito forte. Eu não sei como seria aguentar tanta dor. Então, ore pela família. Eu vou estar pedindo a Helena para estar levantando esse clamor, que o Senhor console e conforte o coração da família da pastora Célia. Senhor nosso Deus, nós terminamos de louvar o Teu santo nome, de relembrar momentos tão lindos para nós, momentos tão difíceis, também vivido pelo Senhor naquela cruz, difícil pela dor que Ele sentiu. E hoje, nós celebramos esse dia. Nós recordamos esse dia. E é esta ceia, é esta recordação, é esta ordenança que nos faz chegar a cada dia mais próximo de Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos. Queremos continuar exaltando o Teu santo nome. Mesmo, Senhor Deus, que haja um mar na nossa frente e que nós estejamos sem o nosso barco. Sabemos que o Senhor é Deus e nos fará atravessar este mar, este lago tão grande que está à nossa frente, que nós não vemos saída, mas a saída é Tua, Senhor. O Senhor passará conosco a cada momento de tribulação, momentos difíceis de nossa vida. E eu quero colocar, Senhor Deus, este momento tão difícil
que está vivendo a pastora Célia, que está vivendo a sua família. Uma dor que eu não sei explicar. Eu não sei se já senti. Talvez já. Mas a dor é diferente para cada um de nós. E eu te peço, Senhor Deus, o consolo do alto céus, o consolo do Espírito Santo, para que esteja confortando, consolando o coração da tua serva, o coração dos seus familiares, o coração daqueles filhos que perderam os pais. Eu coloco, Senhor Deus, na tua mão de poder. Eu coloco no teu trono de graça. Conforta, Deus, conforta. Hoje nós não pedimos pela cura, mas pedimos pelo conforto. Pedimos pelo conforto de cada um de seus familiares. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Eu imagino que essa dor é muito grande, que talvez esteja doendo tanto que ela não saiba o que fazer. Mas seja o Senhor o seu guia, o fortalecedor, o protetor, o consolador. Seja com a tua serva, Senhor. Ainda quero colocar na tua presença os países que estão em guerra. A cada pessoa, Senhor Deus, que está fugindo de uma guerra que não é deles, de uma briga que não é deles, mas que estão, Senhor Deus, afugentados, estão correndo, temendo pela sua própria vida, enquanto outros, muitos já morreram e outros estão internados. Eu também não sei o que é isto, Senhor, porque graças a Deus, graças a Ti, nós não vivemos uma guerra. Mas temos, ó Senhor Deus, vivido esses momentos compartilhados pelos nossos irmãos em Cristo, os nossos missionários que estão ali e que trazem as notícias para nós. Socorre, Deus, socorre, porque o Senhor é um Deus presente. Para esses, ó Senhor Deus, há um mar na sua frente e não há um barquinho para poder atravessar. Não há, Senhor. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Muito obrigada, Deus. Seja o barco da minha vida, seja o barco da vida de cada um de nós aqui, nesta manhã. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão longe, aqueles que ouviram o culto. Seja o Senhor o barco de cada um, no nome santo de Jesus. Fica conosco, Santo Espírito de Deus. Fica conosco, dá uma semana na tua presença. Uma semana guiadas e protegidos por Ti, Senhor. Fica conosco. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Amém. Vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor, nas Tuas mãos todos os pedidos de oração feitos pelo Facebook e todos os pedidos de oração que estão aqui neste caderno. Ó, meu Pai, nós entendemos, Senhor, que pelos olhos humanos, na questão da pastora Célia, Senhor, não teríamos nem como aguentar. Pelos olhos humanos, nós não sabíamos como escapar. A vontade era de desistir de tudo, mas o Senhor nos fortalece. E a questão não é sobre o porquê, mas a questão é sobre para quê. Ah, Senhor, então invada, Senhor, o ser daquela família, meu Pai, conforte o coração de cada um. Ah, Senhor, daquelas situações que nós nem sabemos, Senhor, os motivos que estão aqui neste caderno, meu Pai, invada o coração de cada um. Ah, Senhor, invada, Senhor, o ser de todos aqueles, meu Pai, que estão no hospital, num leito, Senhor, precisando de um socorro, de um atendimento. Ah, Senhor, toma providência, meu Pai. Toma providência, Senhor. Envia os Teus anjos, meu Pai, para salvar aquele que o Senhor tem como um filho Teu, meu Pai. Então envia, Senhor, os Teus anjos. Não deixe aquela pessoa partir sem Te ouvir, sem saber da Tua palavra, meu Pai.
Ah, Senhor, nos mostre, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer de nós, sobre nós, por onde andarmos, o que fazermos de acordo com a Tua palavra, meu Pai. Senhor, visita o enfermo. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a vida do desempregado. Ah, Senhor, abre aquela porta de emprego, meu Pai. Abre aquela porta de emprego, Senhor, e venha suprir a necessidade de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus é o que te pedimos. Amém, graças a Deus. Amém. Queridos, só um aviso antes de terminarmos. Essa semana, por favor, eu preciso conversar com o pessoal responsável pelo departamento de homens. Se lembra que você deveria fazer um projetinho? Vamos sentar, senhores do departamento de homens, líderes do departamento de homens, e vamos conversar o que nós vamos fazer. Por favor, quarta-feira não haverá estudo, não teremos escolinha, não terá escolinha lá em casa. Mas na quinta-feira, por favor, os irmãos do departamento de homens. Isso, quarta-feira não tem aula, por isso eu estou pedindo para quinta-feira eles estarem lá em casa, os senhores, às 8 horas da noite, para traçarmos o projeto do que os homens vão estar fazendo. Aliás, vocês já traçaram, né? Vamos conversar sobre esse projeto. E logo também o departamento de mulher. As pessoas responsáveis pelo departamento de mulher também, 8 horas da noite, quinta-feira, na minha casa, para definirmos o trabalho das mulheres esse ano. Dito isso, vamos orar encerrando o nosso culto. Depois a gente vê com louvor, depois a gente vê departamento infantil, né? A gente vai vendo cada departamento. Faço questão de sentar com cada departamento e ver aonde é que está e o que precisa ser feito. Fique em pé, vamos encerrar o nosso culto. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu hoje, pela palavra, o modo que o Senhor confortou e consolou os nossos corações através da Tua palavra, reavivando em nós a esperança da glória, sabendo que o Senhor age no seu tempo, e no tempo o Senhor agirá na minha vida, e o Teu nome será glorificado. Pai, dá-nos uma semana de paz, guardados e protegidos por Ti. Nos dê uma semana, Senhor, na Tua presença. Nós vamos sair da Tua casa, Senhor Jesus, mas em nome de Jesus, jamais da Tua presença. Guarda, proteja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem diz, Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.